Last Night in Soho é o novo filme do Edgar Wright, né? Pra quem tá assistindo o filme no vídeo anterior, já sabe como é que foi que eu assisti esse filme, né? E desde que foi anunciado esse filme eu já tinha meio um pouco de medo, porque o Edgar Wright é um diretor que não tá muito acostumado a fazer terror, ele tá acostumado a fazer comédia, e o último filme dele antes, Last Night in Soho, é um filme de ação. Então eu tava meio preocupado com o resultado, e minhas preocupações até que foram um pouco definidas aqui, né? Vamos deixar, já tirar o cavalinho um pouco da chuva, já explicar, dar um resumo do que eu acho desse filme. Esse filme é um bom filme, em geral, mas como terror ele não é um filme tão bom, não é um filme de terror tão bom. Ele peca em algumas coisas na questão do terror, ele peca em algumas coisas também em questão de roteiro. Vamos dissertar isso um pouquinho, começando a falar para as coisas boas, porque esse filme tem coisas boas. Diferente de muitos filmes que eu falo aqui, né, no canal, ele tem mais coisa boa do que tem coisa ruim. Uma delas, inclusive, se eu falar de um filme de Edgar Wright, obviamente, né, fotografia e edição sempre vão estar muito boas. Tem vezes que tem umas transições muito legais. Tem uma hora que tem uma transição meio bizarra que parece que é um fade to black. E eu não gostei muito do fade to black, mas tudo bem, porque o resto do filme, as transições estão coerentes com o que ele costuma fazer, né? Não estão no mesmo nível dos outros filmes, mas não estão nada horrível, né? Dá pra assistir de boa. Não é algo que vai te incomodar muito, é algo que eu presto atenção, porque eu presto atenção em edição toda vez que eu vou assistir algum filme. Mas a fotografia também é muito boa, tem o design dos personagens, tem muito, a direção de arte é muito boa, o que é irônico, né? Se fosse ruim seria muito irônico, porque no filme a menina, né, principal, ela quer virar um designer, né? Então se o design estivesse ruim ia ser irônico pra caralho, mas não, o filme tá com um design bom, né? E a história, né, sobre uma menina que ela tá indo pra London, né? Porque Londres, né? Até falei inglês sem querer. Porque ela quer, né? Você viu que eu não falei, virar uma designer, né? E ela tem muito uma nostalgia, um saudosismo com os anos 60, que é uma época que ela não viveu, mas que ela acabou pegando esse saudosismo por causa da avó dela. E esse filme trabalha muito essa questão do saudosismo. E que tem muita gente hoje em dia que falava, nossa, os anos 60 era muito bom e tal, e queria viver nos anos 60, mas que os anos 60 tinha muita coisa ruim. Esse filme trabalha isso, trabalha meio que essa questão do perder esse saudosismo, achando que tudo antigamente era melhor, só porque era antigamente. Outra coisa que eu gostei bastante também é que é um filme bem original. Eu não sei se eu posso dizer a palavra original, porque original é uma palavra muito forte, porque já tem filmes parecidos com esse, mas é um filme bem único, bem diferente, e o terror hoje em dia precisa de filmes mais diferentes, assim, que fazem algo que não é igual aos outros, precisa muito mais dessa criatividade. E é um filme que ele quebra muito essa tradição de hoje em dia de estarem querendo fazer terror psicológico, porque hoje em dia tem muito desse terror psicológico. Eu acho bom ter esses filmes de vez em quando, né, que quebram um pouco essa tendência que a gente está seguindo hoje em dia de fazer terror psicológico, porque terror psicológico é muito bom, eu concordo com todo mundo, terror psicológico é muito bom, e é legal, eu gosto de Babadook, eu gosto de todos esses filmes de terror psicológico que lançaram recentemente e antigamente também, porque não vamos nos esquecer que terror psicológico não surgiu hoje em dia. Mas isso são as coisas boas do filme, que tornam ele, e se não fossem os problemas que eu vou falar agora, ele seria um filme muito bom, inclusive um muito bom filme de terror, né? Porque eu falei, ele é um bom filme, o problema é que ele peca bastante na questão do terror. Vamos falar um pouquinho da questão do terror agora que ele pecou. Bom, a coisa mais importante que tem num filme de terror é a atmosfera. Como ele cria essa atmosfera para poder para passar alguma sensação de pânico, ou de tensão, ou de medo. E nesse filme tem muitas vezes que por causa da edição, por causa de alguma coisa que acontece no filme, ele perde completamente essa atmosfera que ele queria passar. Tem muitas vezes que acontece cenas de terror de dia, né, com o negócio todo claro, às vezes até com uma trilha sonora por trás, bem agitada, e aí eu não consigo entrar na atmosfera daquele filme por causa dessa questão. Eu acho que o mais certo seria não deixar, claro, totalmente escuro, porque senão eu não consigo enxergar nada, né? Mas cenas de terror elas não podem acontecer em um lugar muito claro, senão você não consegue passar tensão ou medo.
E não pode ter uma trilha sonora por trás, que é uma trilha sonora muito que atrapalhe bastante, né? Porque isso me tira um pouco daquela cena, me tira da atmosfera. E eu não consigo, sabe, bater com o filme. O filme tem uns sustos legais, ele tem uns jumpscares legais, previsíveis, mas legais. É bem trabalhado a questão dos jumpscares. Mas muitas vezes esses jumpscares acabam não sendo tão efetivos quanto eles poderiam ser, por causa que a ambientação não foi criada para poder dar esse susto. E às vezes, por causa da música, por causa da claridade do ambiente, eu não consigo sentir nada, não consigo sentir nem susto por causa dessa questão. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre o CGI do filme. O CGI não é ruim, por assim dito, né? A questão não é o CGI ser ruim, porque ele não é ruim. A questão é o que eles fazem com o CGI. Porque tem uma cena específica que acontece no final, que eu não vou me especificar muito aqui para não dar spoiler, mas que não me tirou um pouco do filme, porque parecia que eu estava assistindo, parecia um filme de fantasia, parecia, não sei, sabe como em anime, sabe? Quando o cara começa a se transformar, o ambiente em volta dele começa a ficar fudido, sabe? Me tirou um pouco do filme. E assim, tem coisas assim no roteiro que também são um pouco estranhas, né? O filme, ele tem muitas coisas que acontecem sem nenhuma lógica. E assim, os filmes podem brincar com o fantasioso e acontecer coisas no filme que não aconteceriam na vida real. Isso aí é completa liberdade do diretor e do roteirista de fazerem isso. O problema é que tem que seguir uma certa lógica, porque tem coisas que acontecem no filme que os personagens, quando acontecem essas coisas, os personagens agem como se fosse algo normal, sabe? Eu quero falar exatamente o que é que eu estou querendo dizer, mas tem coisas que acontecem e as pessoas acham normal, sabe? A pessoa em específico, ela acha normal aquilo acontecendo, ela vai começar a achar estranho depois que, lá pro final, lá pro meio do filme, já aconteceu várias vezes essa coisa, e é lá pro meio do filme que ela começa a pensar, porra, será que é normal isso? Será que é normal isso? Porra, eu não sei, cara. Porra, se eu começo a questionar a lógica do filme enquanto eu tô assistindo o filme, é um bagulho ruim, porque eu não consigo mais, eu fico só pensando, tentando entender a lógica do filme lá e eu me perco completamente na história. Eu teve várias vezes que eu tive que voltar para poder, eu me distraí e fico pensando, pô, por que aconteceu isso? Aí quando eu prestei atenção, cara, já passou 10 minutos, aí eu voltei. Pô, outra coisa do terror que acontece também, que eu vejo muito filme terror hoje fazendo isso, e eu odeio quando eu vejo isso acontecendo. Nesse filme não é pior, não é tão ruim quanto os outros, não é tão ruim quanto o Midsommar, por exemplo. Ele trabalha melhor que o Midsommar nesse caso, mas ele demora muito para acontecer uma cena de terror. Eu fui contando a duração de tempo, foi lá por 50 minutos que acontece a primeira cena de terror. E isso eu vi acontecendo com o remake do Suspiria, eu vi isso acontecendo com o Midsommar, que são dois filmes, né, que demoram muito para acontecer alguma cena de terror num filme dito terror, né? E aí eu não estou falando que tem que acontecer cena de terror a cada 10 minutos. Eu estou falando que na parte de apresentação do seu filme, você já tem que dar uma noção para as pessoas de como é que funciona essa parte do terror. Eu já expliquei várias vezes aqui, eu já expliquei uma vez só no canal, mas que tem pelo menos ter uma cena de início, no começo do filme, ou não precisa nem ser no começo do filme, mas lá por uns 20 minutos, na apresentação, né, ainda no primeiro ato, para as pessoas que estão assistindo entenderem que aquilo é um terror e como que vai ser aquele terror. É algo que você tem que trabalhar desde o início. O Exorcista faz isso, o Iluminado faz isso. O Exorcista tem aquela cena lá do padre olhando lá a estátua lá do Pazuzu e tal. O Iluminado tá na trilha sonora lá, que não precisa mais nada. Aquela trilha sonora já diz o bastante sobre o filme, com aquele plano genital, peraí, eu falei genital. Plano zenital. Plano zenital, que é meio que os olhos de Deus olhando aquele carro, viajando lá com aquela música sinistra, sabe? Já diz tudo sobre o filme lá. É uma coisa bem simples. Não precisa ser um bagulho puta trabalhado. O Iluminado é a coisa mais simples possível e já é uma cena de abertura de terror que dá pra entender. A do Exorcista é uma cena um pouco mais trabalhada, um pouco mais complexa sobre bem e mal e tal, mas que já dá pra entender o filme.
o Last Night in Soho, tanto como remake de Suspiria, tanto como Midsommar, tanto como muitos outros filmes que lançaram nessa época, eles esquecem no começo do filme de dar isso. Eu queria muito gostar desse filme, que nem eu pensei que eu iria gostar há um ano atrás. Eu não consigo gostar tanto dele assim por causa desses erros, mas eu acho ele ainda um filme bom em geral, que nem eu falei, ele é um filme bom, tem boas características técnicas nele. Ele faz bem pro terror, ele é um respiro nesse meio de um monte de filme psicológico, ele é um respiro legal. Ele tem coisas muito boas nesse filme, é um filme diferente, é um filme criativo, é um filme único. É uma pena que ele tem esses problemas na parte do terror, né? Ele tem uma parte dramática muito boa, mas a parte do terror parece que foi meio jogada de lado, né? Basicamente isso. Eu não sei finalizar vídeo, então que seja. Se quiserem assistir, assistam. Assista dublado, assiste dublado no cinema aí, que nem eu assisti, dublado, né? Com certeza. Até o próximo vídeo, e é isso aí. Se inscrevam no Roteiro Premiado e chupa minha rola, sei lá.